Bom dia, meninos. Eu estou aqui hoje para apresentar a aula de vocês, certo? Essa aula ela já está lá na plataforma, tá certo? Já coloquei na plataforma a aula, a videoaula, tá certo? Que vai servir como apoio para vocês utilizarem as atividades. Tá certo, menino? Hoje nós vamos começar com potencial elétrico, noções de potencial elétrico. Pois bem, eu fiz aqui umas folhinhas, certo, para vocês, mostrando, tomara que dê para vocês lerem, certo, mostrando o que é o potencial elétrico. O potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas, tá certo? Meninos, quando nós falamos de potencial elétrico, nós estamos trabalhando com quem? Nós estamos trabalhando com aquelas cargas. Lembra daquelas cargas que eu falei para vocês? Cargas positivas, cargas negativas, certo? E o potencial elétrico é isso. É o potencial em que o corpo, ou que módulos, certo? Tem de realizar trabalho, certo? Lembra que eu disse para vocês que nós temos corpos energizados positivamente, corpos energizados negativamente, certo? E lembro para vocês que quando nós começamos a estudar lá na força da atração, força de repulsão, que eu mostrei para vocês que dois corpos, certo? Positivo e negativo, quando eu coloco eles perto um do outro, corpos de sinais contrários, eles tendem a se atrair, certo? Corpo de sinal positivo, corpo de sinal negativo ou módulos de sinais contrários, eles tendem a se atrair. Já corpos de sinais iguais, certo? Negativo, negativo ou positivo, positivo, eles tendem a se repelir, a se distanciar. Então, quando nós trabalhamos potencial elétrico, nós estamos trabalhando com esses corpos, né? Com esses corpos, a tendência que eles têm de realizar trabalho, ou de se atrair, ou de se repelir. Tudo bem, meninos? Deu para entender até aqui? Ótimo. Ah, professora, eu não entendi. Vamos lá, vamos de novo. Vamos lá, Alan. Ana Lúcia, entendeu? Ana Lúcia, entendeu? Letícia, entendeu? Patrick, entendeu? Tiago, entendeu? Vanessa? Pois vamos lá. Potencial elétrico, de novo. O potencial elétrico, certo? É o potencial que um corpo ele tem de atrair energia ou de repelir energia, tá certo? Energia de um potencial elétrico, que é a capacidade de um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas, e as cargas elétricas são aquelas, carga positiva ou carga negativa. Mostrei agora há pouco. Cargas de sinais iguais, positivo, positivo, certo? Elas tendem a se repelir. Cargas de sinais negativo, negativo, elas tendem a se repelir. Mas quando eu pego uma carga positiva, uma carga negativa, elas tendem a se atrair. Lembra daquilo que eu falei? Os sinais diferentes, eles tendem a se atrair. Sinais opostos, eles se atraem. Sinais iguais, eles se repelem. Ok, garotada? E vamos lá. Campo elétrico. Lembra daquilo que eu falei na aula passada, né? Que eu falei que os campos elétricos, eles têm algo no meio deles, certo? Eu dei até o exemplo do ímã, que quando eu pego um ímã, se eu pego um ímã, o ímã, o corpo dele, ele é energizado positivamente. Se eu quebrar o ímã no meio, eu não vou conseguir unir esse ímã, porque no meio dele há um campo energizado, um campo magnético, um campo elétrico, certo? E campo elétrico é o campo de força provocado pela ação de cargas elétricas, elétrons, prótons ou íons, ou por
sistemas dela. Qual é esse sistema? É o sistema de atração e o sistema de repulsão. Como eu falei agora há pouco, se eu tenho um ímã, certo? Tá aqui o meu ímã, ok? Esse ímã, ele é energizado positivamente. Se eu pego esse ímã, quebro ele no meio, eu vou conseguir unir esse ímã? Não, porque ele não deixou de ser energizado positivamente. Lembra que eu falei positivo com positivo, eles tendem a se repelir, a não se atrair, certo? Agora, se eu pegar um ímã onde ele é positivo e ele é negativo, se eu tentar juntar eles dois, eu vou conseguir unir. É a mesma coisa que eu pegar uma carga, um ímã, que ele é energizado negativamente, e eu colocar lá na minha geladeira, que a minha geladeira, se o ímã conseguiu grudar-se à geladeira, então a geladeira é sinal negativo, eles tendem a se atrair. Então, meninos, campo elétrico é o campo de força provocado pela ação de cargas elétricas, certo? Sendo elas elétrons, prótons ou íons, ou por sistemas dela, que sistemas são de atração e repulsão. Ok, garotada? Tudo bem até aí? Aqui eu trouxe para vocês um esquema, certo? Aonde eu tenho a fórmula que vocês irão trabalhar o potencial elétrico. Aonde eu tenho V, que o V é a potência, eu tenho E, que é energia, eu tenho o Q, que é a carga, e esse PE aqui é o potencial elétrico. Meninos, a potência, sempre a potência de um módulo, de um corpo, certo? É usado no Sistema Internacional de Unidades, o volts. A energia, garotada, no Sistema Internacional de Unidade é usado o joule. E a carga, como não é novidade para vocês, que é o Q, no Sistema Internacional de Unidade é o coulomb, certo? Então, potência, nós utilizamos o volt, energia, nós utilizamos o joule, e a carga, nós utilizamos o coulomb. Beleza? Tudo bem até aí? Ótimo! Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma pilha, que essa pilha tem 1,5 de volts. Para cada coulomb de carga, ou seja, para cada coulomb de carga, cada carga, certo? Vai ter 1,5 de joule de energia, ou seja, a quantidade de energia em joule por unidade de carga é em coulomb, certo? Ou seja, cada volt dessa pilha aqui, certo? Vai ter 1,5 de energia para coulomb. Já aqui nesse outro exemplo, eu tenho 5 volts em uma bateria, certo? Cada coulomb de carga vai ter 5 joules de energia. Eu pergunto para vocês, meninos, quantos volts possui essa bateria? 5 volts. E se eu perguntar a vocês, quantos joules de energia possui essa bateria? Possui em cada carga de coulomb, possui 5 joules de energia essa bateria. Ok, garotada? Alguma pergunta? Ah, professora, eu não entendi. Vamos de novo. Vamos lá. Eu tenho uma pilha que ela possui 1,5 de volts, ok? Cada coulomb de carga vai ter 1,5 joule de energia. Ou seja, garotada, a quantidade de energia de um joule é por cada unidade de carga em coulomb, certo? Ou seja, vamos lá de novo. Para 1,5 de volts dessa pilha aqui, cada carguinha de coulomb, ela vai ter 1,5 de energia. Tá certo? Entenderam? Tudo bem até aí? Ótimo. Outro exemplo que eu trouxe para vocês. Agora nós vamos trabalhar com quem? Nós vamos trabalhar com esta fórmula, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui, garotada, uma superfície, certo? Equipotencial. O que é uma superfície equipotencial? Aqui eu tenho
um círculo tracejado, mas eu podia ter aqui uma reta tracejada, certo? Aonde uma superfície equipotencial é aonde ela possui o mesmo potencial, certo? Vamos lá. Eu tenho um potencial aqui, ó, tá vendo? O V, que significa potencial. Quanto é que tá valendo esse meu potencial aqui? Tá valendo 220 volts, certo? E eu tenho uma carga. Quanto é que tá valendo essa carga aqui? Mais 2 Coulomb. Lembra que eu disse que carga é igual a Coulomb e potência é igual a volts, certo? E tá aqui a fórmula, ó. Fórmula V é igual a energia potencial sobre carga. Tá ok? E aqui me faz uma pergunta. Qual a energia potencial dessa superfície equipotencial? O que é que eu vou fazer agora? Vamos lá. Lembra que quando eu comecei a ensinar física para vocês, que eu tenho uma questão, o que é que eu faço primeiro? Eu procuro os dados. O que é os dados? São os valores que aquela questão dá, certo? E ó, aqui na minha superfície equipotencial, eu tenho dois valores, não tem? Quais são? A potência e a carga, certo? E aqui tá me pedindo qual? A energia potencial dessa superfície. O que é que eu fiz? Eu peguei os dados que eu tinha lá na minha superfície equipotencial, certo? Que é o Coulomb, que é igual a mais 2, e a minha potência igual a 220 volts. Se eu quero encontrar a minha energia potencial, matematicamente, se eu tenho a carga aqui que está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Então, ó, mais 2 vezes 220 volts dá igual a minha energia equipotencial 440 joule. Aí você pergunta, professora, por que é joule? Lembra que eu disse a vocês aqui que a energia ela é dada em joule, certo? Então aqui eu mostrei para vocês como é que você vai encontrar a sua energia potencial. Você pegou os dados da questão, que você tinha Coulomb, que é a carga, e você tinha a potência, que é o volts, certo? Multiplicou carga com potência, 2 mais 2 vezes 220 volts dá igual a 440 joule. Então, garotada, essa foi a minha aula de hoje, certo? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Fiquem em casa, se cuidem, se sair de casa, use máscara. Tchau!